Saudações de paz e bem a todos. Hoje nós vamos fazer mais uma leitura de um trecho do Evangelho. E hoje caiu para a gente o estudo de causas atuais das aflições. Vamos ver o que o Evangelho nos fala. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Interessante que tem gente que usa o livre-arbítrio da forma que ele quer, faz o que ele quer e acha que dentro dessa própria vida ele não vai pagar nada. Ele acha que ele vai escolher fazer o que quiser e vai ficar impune. Mas nós sabemos, nós estudantes do Espiritismo, sabemos que nada fica impune, né? Existe a lei de ação e reação, que a gente planta e colhe exatamente aquilo que a gente plantou. Não tem como fugir, né? Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos homens não caem por sua própria culpa? Pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas, né? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado seus desejos? Olha, isso aqui é interessante, limitar os desejos. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu quero? Não, gente, não podemos, né? Eu posso aí sacrificar tudo e a todos da minha família consanguínea para eu conseguir realizar meu desejo? Não. Eu posso roubar o meu próximo para eu conquistar o que eu quero? Não. Não podemos fazer isso. Temos que limitar as nossas paixões e os nossos desejos, né? Meu livre-arbítrio termina quando começa o livre-arbítrio do nosso próximo. Se as minhas escolhas irão atrapalhar o livre-arbítrio de alguém, eu não posso ter aquela escolha, né? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que de dissensões, disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Gente, vejam só, existem pessoas aí que têm doenças por desregramento de comida, de alimentação errônea. Às vezes tem gota, às vezes tem alguma outra doença grave por excesso de alimentação errada, por prática errada, né? Às vezes tem uma cirrose por excesso de álcool. Angaria um câncer de pulmão por fumo, né? Vamos tomar cuidado. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio? Tá aí uma coisa, né? Os pais têm que ter na cabeça que dos 0 aos 7 anos é a idade ideal para poder moldar o caráter daquele espírito, né? Então, se os pais não fizeram isso dos 0 aos 7 anos, vai querer fazer isso depois, né? A educação de um filho tem que começar desde cedo, desde bebê, né? Ele tem que ser ali limitado, tem que levar não, tem que ser constitucionalizado a fazer o bem, né? Os pais têm que impor religião nos filhos, sim. Não importa qual religião ele professe, tem que impor a religião deles, para que ele seja já um ser que já procure Deus desde pequeno. Quantas uniões infelizes porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração, que dissensões, disputas funestas poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são efeito da intemperança e dos excessos de toda a ordem. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença.
Deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que resseca o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Não é? Moldou seu filho de uma forma que você não teve muita atenção. Você deixou outros terceiros criar o seu filho, deixou um tablet criar seu filho, deixou uma TV a cabo criar seu filho. Quando ele já estiver grande, você vai procurar o que do seu filho? Vai procurar interesse, vai procurar amor, vai procurar afeto? Você deu o afeto para o seu filho quando ele precisava? Temos que tomar cuidado com a criação que está sendo dada aos pequenos de hoje, né? Hoje está muito fácil, entre aspas, criar um filho, né? O menino está dando problema, dá um videogame para ele, dá um tablet, dá alguma coisa que ele vai ficar quieto, né? Vai deixar os pais quietos. Isso está certo, gente? Depois que crescer, vai querer cobrar o quê desse ser que foi criado por coisas eletrônicas? Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência, que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se na maioria das vezes não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. O que isso quer dizer, gente? Nós temos que tomar cuidado em fazer as coisas de supetão, de fazer as coisas sem análise, fazer as coisas sem crivo da razão, não é? A gente toma uma decisão muito rápido, mas na verdade nós deveríamos, ante uma decisão, pensar, meditar, analisar se essa é a nossa conduta que nós temos que ter. Não é isso? Dessa forma nós vamos arrepender menos no futuro de uma decisão errada. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Nós causamos os nossos próprios infortúnios, nessa vida ou nas vidas passadas. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto na verdade sua má estrela é a sua própria incúria. É muito fácil, oh meu Deus, por que eu sofro? Por que eu tenho dificuldade, meu pai? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Agora, se o ser analisar sem hipocrisia, com a razão, ele vai ver que ele é o culpado de tudo que passa-se com ele, né? E Deus, gente, Deus é um Pai misericordioso, bondoso, pacífico, brando. Ele não quer ver os seus filhos passando necessidade. Só que existe uma coisa que Ele nos deu que nem Ele mesmo pode passar por cima, que é o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos pelo nosso livre-arbítrio. Agora, as consequências de nossas atitudes são obrigatórias. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. Então nós vamos evitar essas dores quando nós voltarmos os nossos olhos e as nossas atitudes para a evolução moral e intelectual. O estudo, né? Quem estuda a moral vai ser uma pessoa melhor, porque ele praticará a caridade para com o próximo. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Sofreu pela lei dos homens. Mas será que ele já sofreu pela lei de Deus? Nós vamos ver isso aqui ainda. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente aos que causam prejuízos à sociedade, e não aos que prejudicam apenas os que as cometem. Então você comete algo de errado a você mesmo, ninguém vê, ninguém toma ciência, mas pela lei divina você ainda há de pagar esse mal que você cometeu a você mesmo. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixa impune nenhum desvio do caminho reto.
Não há uma só falta, por mais leve que seja, uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se ser que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo que pecou. Gente, não tem como. Você fez algo, por mínimo que seja, de errado, você irá pagar por isso que você fez. Isso é lei. Não tem como escapar. Os sofrimentos consequentes são então uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar o futuro, o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento, e portanto a sua felicidade futura. Então você fazer as coisas de forma sem pensar, de supetão, incalculáveis, coisas bruscas, você apenas está retardando o seu próprio adiantamento. Mas a experiência chega algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que hoje sei, quantas faltas teria evitado. Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Então, graças a Deus que nós somos espíritos eternos, que de vez em quando, de vez em sempre, nós temos a opção de vir reencarnados para ter um novo recomeço. E de fato mostrarmos para nós e para Deus que nós aprendemos com as nossas dificuldades. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi meu dia, ele também diz: perdi a minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Então é isso, o texto de hoje. Menos lembrar que a gente sempre tem um novo dia para recomeçar. Nunca é tarde para o recomeço. Se você hoje se arrepende do que já fez, mude hoje. Aprenda e mude em vida, né? Para que você possa evoluir sem atrasos, né? Agora, se você já desencarnou e viu que desencarnado você perdeu uma vida, saiba que Deus vai te dar uma nova reencarnação, onde você poderá começar de novo, do zero, né? Então é misericórdia, novas reencarnações e misericórdia divina, para que você possa ter uma nova oportunidade de mostrar que você aprendeu com seus próprios erros, né? Então que Jesus nos abençoe e nos ampare, que nós possamos continuar nessa estrada que leva à evolução moral. Senhor Jesus os abençoe a todos, que assim seja.